Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje a gente vai continuar as nossas aulas com segurança do trabalho, no que tange a matéria de direito, do trabalho. Nas duas primeiras aulas a gente trabalhou bastante essa questão dos princípios, que dá base e que norteia todo o nosso ordenamento jurídico, a nossa segurança do direito do trabalho, A gente verificou também a questão das normas do direito trabalhista. Nós verificamos normas infraconstitucionais como a consolidação das leis do trabalho, a CLT. A gente trabalhou também, a gente falou que todas as normas do trabalho advêm da Constituição, do trabalho, da Constituição da República Federativa do Brasil, nossa Carta Magna. A gente também prepara nossas aulas com as súmulas dos tribunais superiores, no nosso caso, o Tribunal Superior do Trabalho, Também a gente verifica a jurisprudência, O que seria isso? Aquela questão de decisões judiciais, dos juízes que geram uma afirmativa de alegação para uma parte, para uma das partes, A gente vai trabalhar hoje, a gente vai iniciar falando, sobre a questão da relação do trabalho e emprego, o que vem ser essa relação, E percebam, eu falei relação de trabalho e emprego, não são a mesma coisa, A gente vai entender que essa relação de trabalho, essa expressão, de relação do trabalho, é uma relação jurídica no qual se objetiva uma simples prestação de um serviço, Ou seja, quando eu me obrigo a fazer uma determinada tarefa, trabalho humano, um labor humano, em contrapartida eu recebo para quem eu presto o serviço, para quem eu trabalho, uma contraprestação financeira, tá certo? Então, para se ter uma relação de trabalho e emprego, eu tenho que obrigatoriamente ter uma contraprestação, principalmente uma contraprestação financeira, tá certo? Nesse sentido, nessa relação de trabalho, quando a gente se refere à relação de trabalho, a gente pode estar diante tanto de um trabalho autônomo, de um trabalho eventual, de um trabalho avulso, inclusive outras características de trabalho como contratos de trabalho direto, como a questão do estagiário, a questão do empregado doméstico, a questão de segurança, ou seja, outras relações de trabalho. A gente vai verificar que eu tenho uma relação de trabalho, só que muitas das vezes não é porque eu tenho uma relação de trabalho que eu tenho uma relação de emprego, tá certo? Para vocês entenderem isso de uma forma mais concisa, porque eu sei que é uma disciplina um pouco difícil quando a gente fala a questão de direito, assim, o que eu verifiquei? Que dá para a gente ter uma lembrança mnemônica do que seria a relação de emprego dentro de uma relação do trabalho, tá? O que viria a ser uma relação de emprego. Então, para eu ter uma relação de emprego, eu preciso ter um vínculo entre empregador e trabalhador, empregador e empregado. Só assim, com esse vínculo, eu tenho uma relação de emprego, tá certo? E quais as características, o que caracteriza o vínculo empregatício de uma pessoa em detrimento da outra? Vocês vão guardar isso na cabeça para nunca mais esquecer da forma assim, ó, uma palavra escrita chope, Chope. Por quê? Para ter uma relação de emprego, eu preciso ter nessa relação uma subordinação por conta do empregado, tá certo? Esse empregado, ele tem que prestar o serviço com uma certa habitualidade, certo? Não pode ser um trabalhador eventual. Quando esse empregado
prestar o serviço, ele vai receber uma contraprestação onerosa para a empresa, tá certo? Esse empregado que prestar o serviço, ele tem que pessoalmente prestar esse serviço, tá certo? E também, para finalizar, ele precisa ser uma pessoa física, não pode ser uma pessoa jurídica, tá? Então, se a gente verificar a questão da relação mnemônica, a palavra chope significa os requisitos para se ter um vínculo empregatício. O S de subordinação, o H de habitualidade, o O de onerosidade, o primeiro P de pessoalidade, o segundo P de pessoa física. Então, uma pergunta simples, hein? Uma pessoa jurídica pode ser empregada? Não, não pode ser empregada, professor. Por quê? Porque um dos requisitos básicos é ser pessoa física. E aonde está isso? No slide que eu coloquei para vocês, no material de vocês que a gente disponibilizou para vocês, a gente vê que a relação de trabalho é uma relação de gênero, né? O trabalho é gênero, enquanto a relação de emprego está contida dentro do gênero trabalho. Muitas das vezes eu tenho uma relação de trabalho e não tenho uma relação de emprego. Por quê? Porque faltam alguns requisitos. Por exemplo, a habitualidade, né? Eu posso prestar serviço, mas não de uma forma habitual, tá certo? Eu posso prestar serviço, vamos dizer, pegar aí um jardineiro, né? Um jardineiro que vai lá e cuida do jardim de uma pessoa, ele pode vir ali uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, uma vez por semana, ou seja, não tem uma habitualidade, tá certo? Vamos pegar um outro requisito, a questão da pessoalidade, né? Pessoalidade, eu contrato uma pessoa para prestar serviço para mim. Essa pessoa pode contratar outra pessoa para prestar esse serviço. Aquela relação de clientes quando a gente fala da terceirização, tá? Então é por isso que eu não tenho uma relação de emprego aí entre uma pessoa jurídica e outra pessoa jurídica, tá? Pessoalidade tem que ser a pessoa, tá? Pessoa física tem que ser a pessoa. Então a gente verificar se, para vocês nunca esquecerem lá do nosso lembrete mnemônico, se faltar qualquer um dos requisitos, não precisa faltar todos os requisitos, faltando um apenas, já não é uma relação de emprego e sim uma relação de trabalho, tá certo? Vamos verificar o que o nosso código, né, traz sobre isso, o que o nosso código fala sobre isso, o que a nossa legislação fala sobre isso. Lá na consolidação das leis do trabalho, lá no seu artigo 2º, ele estabelece que considera-se, vou abrir aspas, tá? Considera-se empregador a empresa. Olha que interessante agora, individual ou coletiva, que assume os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Vamos entender o que está escrito aqui? Por exemplo, está falando, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva. Ou seja, eu posso ser um empregador individual? Posso, né? Eu posso ter uma empresa individual, eu posso ter uma empresa em nome coletivo, eu posso ter uma coletividade, vamos dizer, uma fundação, né? Um grupo de amigos, um sindicato que contrata algumas pessoas para prestarem o serviço ali de secretariado, né? Assessoria jurídica, que tem uma relação, por exemplo, manobristas, né? Eu posso contratar essas pessoas, eu como empresa, posso ser tanto em nome coletivo, pode ser uma empresa mesmo, e também uma pessoa individual. Lembra da questão do jardineiro?
E se esse jardineiro tiver uma habitualidade? Ou seja, toda semana ele tem que olhar as plantas que nós temos, vamos dizer, em uma chácara, em uma fazenda e coisas do tipo. Né? Dada a proporção de uma área muito grande, eu preciso dessa pessoa trabalhando lá mais de uma, duas vezes por semana. Então isso caracteriza uma relação empregatícia, caracteriza uma relação de emprego. Outra coisa que eu quero que vocês tomem ciência é a questão da empresa ou do empregador, propriamente dito, assumir os riscos da atividade econômica. O que é isso, professor, assumir os riscos da atividade econômica? Significa que toda oscilação do mercado, o mercado apresentando crescimento, o mercado não apresentando crescimento, o mercado retraindo e às vezes até dando prejuízo, a responsabilidade, o ônus desse prejuízo fica única e exclusivamente com o empregador. Eu não posso repassar para o empregado as maléficas, ou seja, os prejuízos da minha empresa, tá certo? A gente viu nas aulas passadas que eu posso até fazer um acordo coletivo, ou uma convenção coletiva, ou um acordo individual, quando for hipersuficiente a pessoa, para reduzir a jornada de trabalho, mas em contrapartida eu tenho que dar uma garantia de emprego de no máximo 2 anos para aquela pessoa, tá certo? Mas o prejuízo é meu. Se eu fixar, eu como empregador fixar um salário fixo, eu não posso chegar no final do mês e falar assim, ó, vou descontar um pouco, eu vou abaixar um pouco o seu salário, porque a empresa está passando por dificuldades financeiras. Eu posso até mandar embora a pessoa. Agora, transferir para ela uma responsabilidade minha, o próprio artigo, a própria legislação fala que eu não posso, tá certo? Outra coisa, outro artigo muito importante nessa nossa relação é o artigo 3, né? O artigo 3º da CLT, que ele fala aqui, assim, abre aspas, considera-se empregado, olha aqui, ó, toda pessoa física. Ele não fala toda pessoa jurídica, ele fala toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste, mediante a um salário, né? Então, olha as características do empregado para ter uma relação de emprego, para ter um vínculo empregatício. Percebam como aparece a palavra chope nesse artigo, né? Pessoa física, prestar serviço não eventual. O que seria esse não eventual? Seria habitual, né? Se não é eventual, é um serviço habitual. Sobre uma dependência, né? Essas dependência, pessoal, é subordinação. Eu quero que vocês entendam essa dependência como subordinação. E deste, mediante um recebimento de salário. O que é esse recebimento de salário? A onerosidade, tá certo? Onerosidade para o empregador em relação ao empregado. Colocamos lá que a ausência de qualquer desses requisitos faz com que a relação saia do campo da relação de emprego, dessa relação empregatícia, com uma consequência de vínculo empregatício. Eu não posso requerer o vínculo empregatício, tá? E essa, quando faltar qualquer letra, né, seja ela onerosidade, seja ela habitualidade, seja ela subordinação, pessoalidade, pessoa física, quando faltar qualquer um desses elementos, não é uma relação de emprego, e sim uma relação de trabalho, tá certo? E esse impasse, na verdade, essa fixação, ela veio com a emenda constitucional 45 de 2004, tá certo? Que veio aí e se verificou essa emenda
de número 45 de 2004, ela veio em detrimento, veio em favor, né, do artigo 114 na nossa Constituição Federal, ou seja, foi-se criado um mandado de injunção para se ter essa legislação, porque até então não tinha, tá? Outra coisa que eu quero que vocês entendam é que a relação de trabalho, ela é gênero, ela abrange diversas áreas, diversas relações, dentre elas a relação de emprego, tá? Tendo a relação de emprego lá com subordinação, habitualidade. Então, pessoal, nessa nossa relação de trabalho, a gente verifica que a relação de trabalho é gênero, né? E nessa relação de trabalho abrange outras espécies relacionadas ao trabalho, que pode ser aí desde uma relação de emprego até um trabalho voluntário, tá? Relação de emprego é aquele que a gente está acostumado a ver, que a gente presta o serviço, né? Que está constando lá na nossa CLT, principalmente nas nossas aulas de cargos e salários que a gente verificou no semestre passado, né? Todas aquelas anotações, tá certo? Outra relação de trabalho também que a gente pode verificar, a relação de trabalho autônomo. O que é isso, professor, essa relação de trabalho autônomo? É o trabalho onde eu mesmo presto serviço e eu mesmo sou a minha empresa, né? Vamos dizer aí, serviços relacionados à empreitada, por exemplo, de pedreiros, né? O pedreiro olha, ele é um trabalhador autônomo, né? Ele que verifica em quais obras ele quer trabalhar, ele que faz o horário dele, né? Ele está subordinado a alguém? Não, ele não está subordinado a ninguém, é só a ele mesmo. Ele olha e ele que decide como que ele vai fazer a obra, né? Lógico que ele vai aí seguir algumas normas, mas assim, algumas normas, mas na relação mesmo de trabalho, é ele que vai falar que se ele trabalha aos finais de semana ou não, se ele trabalha das 8 às 6 ou não, tá certo? Trabalho autônomo, né? Trabalho de pintor, né? Trabalho de azulejista, trabalho de valet, né? O que é valet? A gente conhece como valet, né? Mas valet é uma palavra francesa, então tem que ser valet, aquelas pessoas que pegam o seu carro e estacionam, né? Que tomam conta do seu carro. É um trabalho autônomo, né? Não tem uma hora para entrar, uma hora para sair específica, né? Eu sou a minha própria empresa, né? Eu sou o meu próprio empregador. A relação contratual com outro tomador de serviço é de uma forma direta. Eu não fico subordinado às consolidações das leis do trabalho, tá certo? Então, isso é um trabalho autônomo. A gente verifica muito isso na questão de pandemia, né? Nessa época de pandemia, onde a gente perdeu, muitas das pessoas perderam seus empregos, né? Perderam seus empregos e aí começaram a empreender, né? Fazer, por exemplo, vou fazer aí bolos para vender de porta a porta, né? Comecei a analisar e verifiquei tipo que eu consigo fazer trabalhos de jardinagem, né? Verifico que eu consigo ser cuidador de idoso, babá, empregado doméstico, ou seja, eu sou autônomo, é um comerciante autônomo, tá certo? Outro trabalho que a gente verifica nessa relação é o trabalho eventual. Fala pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai continuar as nossas aulas aqui, né? De segurança do trabalho, mais especificamente as aulas de direito, né? A gente falou nas aulas passadas, a gente trabalhou a questão principiológica, né? Os princípios que vão nortear todo o nosso ordenamento jurídico, né?
Dentro do nosso ordenamento jurídico, a gente verificou que tem uma hierarquização de normas, né? Lá a gente falou sobre Hans Kelsen, que teve lá desde a Constituição da República Federativa do Brasil, que é a norma cogente, a norma principal, a carta magna da nossa sociedade, e dentro dessa Constituição, ou seja, abaixo da Constituição, né, a gente tem a nossa consolidação das leis do trabalho, né, a nossa famosa CLT. A gente verificou que as nossas aulas são baseadas tanto na Constituição, né, de 88, também na CLT, também em súmulas do STF, né, do Superior Tribunal de Justiça Federal, súmulas também do TST, né, do Superior Tribunal do Trabalho, e também alguns julgados, né? Esses julgados são dos juízes togados, dos juízes federais do trabalho, são suas decisões que muitas das vezes faz coisa julgada, e se faz coisa julgada pode ser utilizado como parâmetro para algumas reclamações trabalhistas, para algum nível jurídico aí nessa relação de trabalho, né? A gente vai verificar hoje a questão da relação de trabalho e emprego. Queria que vocês prestassem atenção que eu falei a relação de trabalho e emprego, ou seja, são duas relações aí de trabalho e emprego. A gente vai verificar o que é isso, né? A gente já sabe que todo o nosso ordenamento jurídico ele vem para equilibrar a relação jurídica entre o empregador, o empregado e também o trabalhador, tá? A expressão relação de trabalho equivale a uma relação jurídica na qual se objetiva a simples prestação de um serviço, tá? Ou seja, eu assumo uma obrigação de fazer, tá certo? Uma obrigação de trabalho, uma obrigação laboral, consubstanciada nessa questão do labor, tá? Esse labor humano, com a devida contraprestação financeira, ou seja, eu empresto ao empregador, ao patrão, vamos se colocar assim nessa parte da aula, empresto ao patrão os meus dotes de trabalho, né? E quando eu realizo isso, eu recebo uma contraprestação, e na maioria das vezes, ou em grande parte, 99,99%, essa contraprestação é paga financeiramente, né? Eu recebo uma compensação financeira. Pode ser que em alguma relação de trabalho eu tenha outros ganhos, né? Vamos dizer assim, eu sou um trabalhador autônomo, né? Trabalho no ramo da construção civil e consigo realizar a sua obra em X tempo, em X meses, e para isso, como você é meu amigo e eu preciso de um veículo para me locomover, eu posso pegar o seu veículo, aí a gente faz uma troca, tá certo? Isso é uma relação também de trabalho, mas não é uma relação de emprego, tá? Nesse sentido, quando a gente se refere à relação de trabalho, a gente pode estar diante de um emprego autônomo, tá? De um emprego eventual, de um emprego avulso, tá? Bem como sobre qualquer outra frente de pactuação de labor, inclusive aquelas caracterizadas de vínculo empregatício, que é o que a gente vai falar agora, certo? Qual é a diferença de uma relação de trabalho e uma relação de emprego? Na relação de emprego, eu tenho necessariamente que ter o vínculo empregatício, tá? E como eu reconheço que é uma relação de emprego e não uma relação de trabalho, através do vínculo empregatício, e esse vínculo empregatício ele requer alguns requisitos, tá certo? Quais são esses requisitos que a gente vai estudar?
Primeiro, subordinação, né? A pessoa que presta serviço tem que ser subordinado a uma outra pessoa, tem que prestar contas a essa pessoa, certo? O segundo requisito é habitualidade, ou seja, eu tenho que ter uma perspectiva de retorno ao emprego, de retorno a voltar a prestar aquela atividade. Não pode ser algo eventual ou apenas quando tem trabalho. Eu tenho que habitualmente retornar para prestar aquela atividade, tá certo? Outra questão é a questão onerosa para o empregador. Tá? É esse empregador que ele vai disponibilizar ao empregado uma espécie financeira, né? Mas essa espécie financeira, eu quero que vocês leiam, que é o nosso famoso salário, a nossa famosa remuneração, né? O nosso dinheiro em espécie, tá certo? Esse trabalho ele tem que ser oneroso, e a gente verificou em aulas passadas a dificuldade de se valorar o trabalho de alguém, tá certo? Outro requisito que fica muito importante é a questão da pessoalidade. Quando eu quero uma relação de emprego, né, eu tenho que prestar o serviço porque eu fui contratado. Eu não posso pedir que uma outra pessoa faça o serviço no meu lugar. A gente vai analisar daqui a pouco que existem exceções, mas a regra é que eu tenho que prestar o serviço. A pessoa me contratou para prestar o serviço. Eu não posso transferir o serviço a outra pessoa. Eu não posso subcontratar. O que é subcontratar? Fechar um acordo comigo, vamos dizer, a empresa me contratou e eu contrato uma outra pessoa para essa pessoa aí prestar o serviço no meu lugar, certo? E depois eu recebo o dinheiro da empresa e repasso um valor inferior para aquela pessoa que eu particularmente contratei, certo? Então isso é a pessoalidade que a gente vai definir mais para frente. Outra coisa muito importante é que para ser empregado tem que ser uma pessoa física. Pessoa jurídica não pode ser empregado. Pessoa jurídica pode ser cliente. Pessoa jurídica pode ter uma relação de trabalho, mas jamais uma relação de empregado, né? Como assim, professor? Quando eu contrato uma pessoa jurídica para prestar o serviço, por exemplo, um serviço de limpeza, essa é uma relação contratual comercial, não é uma relação de emprego. Por quê? Porque para ter para ter vínculo empregatício, eu tenho que necessariamente ser uma pessoa física, tá? E aí vamos utilizar aí um método mnemônico para vocês verificarem o que seria, quais são esses requisitos, para vocês não esquecerem quais são os requisitos da relação de emprego, certo? Dessa relação empregatícia. A gente analisa que para ter uma relação de emprego, eu preciso simplesmente da palavra chope, né? O chope com 2 P's, onde que o primeiro S a gente entende que seria subordinação. O S do chope significa subordinação. O H do chope significa habitualidade. O O do chope, onerosidade. O P do chope, o primeiro P do chope, significa pessoalidade. E o segundo P do chope significa pessoa física. Então essa é uma relação mnemônica para eu averiguar se existe ou não um vínculo empregatício, uma relação de emprego ali. Faltando uma só dessas palavras, não se tem uma relação de emprego. Pode-se ter uma relação de trabalho, mas não é uma relação de emprego. Porque para se ter uma relação de emprego, eu preciso dessas 5 palavras juntas: subordinação,
habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física, tá certo? A gente verifica então que em uma relação de trabalho e emprego, o trabalho é gênero, tá? Enquanto o emprego, a relação empregatícia está contida dentro de uma relação de trabalho, tá? E por que isso? Porque muitas das vezes eu posso ter uma relação de trabalho e não uma relação de emprego, porque faltou habitualidade. Ou seja, eu prestava serviço, mas era de forma esporádica, não era sempre, eu não tinha uma perspectiva de retornar a realizar aquele trabalho, a realizar aquela atividade, tá certo? Ou mesmo não tinha pessoalidade, eu contratei, fui contratado, mas eu subcontratei outra pessoa para prestar o serviço no meu lugar, né? Vamos dizer que eu fui contratado para pintar um prédio, por exemplo, contratado para pintar o prédio e aí eu subcontratei outros pintores para realizar a atividade, tá certo? Ou mesmo sou uma empresa terceirizada, aí falta a pessoalidade de pessoa física, né? Sou uma pessoa, fui contratado para manter limpa determinada empresa, né? E aí eu vou lá e contrato, faço um contrato business to business, né? B2B, de empresa para empresa, para prestar serviço. E isso é uma característica das grandes corporações quando não quer realmente ter esse vínculo empregatício com o funcionário. Então a gente verifica bancos contratando serviços de segurança e não tendo seguranças diretamente do banco, né? Contrata uma empresa de segurança ou uma empresa que presta serviços de transporte, como motoboys e coisas do tipo, né? A gente verifica muito isso. A limpeza é um trabalho específico, a gente também avalia muito isso no mercado, tá certo? Vamos ver o que a lei nos fala, o que seria esse empregador e o que seria o empregado, porque a gente verifica que existem dois polos aí nessa relação de emprego, né? Eu tenho de um lado o empregador e eu tenho de outro o empregado, né? No nosso artigo 2º, lá da CLT, lá da Consolidação dos Trabalhos, a gente entende que ele verifica, ele nos traz a informação, a fundamentação de que considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite as pessoas, né? Admite o empregado, assalaria e dirige a prestação pessoal desse serviço. Então, olha que interessante. Para ser empregador, eu não preciso ser uma pessoa jurídica, né? Eu posso ser uma pessoa física e contratar, né? Eu posso contratar uma pessoa para prestar serviços domésticos, eu posso contratar uma pessoa para ser o meu jardineiro, para ser o meu motorista, né? Para ser a babá da minha residência, né? Então, eu posso diretamente ter uma relação de emprego, ser o empregador dessas pessoas, tá certo? Uma outra coisa que eu quero que vocês identifiquem nesse artigo é que o empregador assume os riscos da atividade econômica, né? O que é assume os riscos da atividade econômica? Eu não posso, eu como empregador, repassar os prejuízos supostamente da minha empresa ou as dificuldades do mercado para o empregado. Vamos dizer, eu não posso chegar assim no final do mês e verificando que a minha empresa está passando por problemas e chegar para o meu funcionário e falar assim, ó, eu vou reduzir o seu salário esse mês porque eu estou passando por dificuldades, a empresa está passando por dificuldades. A gente viu em aulas passadas que eu posso reduzir o salário com relação a acordo coletivo, convenção coletiva de trabalho, ou mesmo acordo individual através das pessoas, do empregado hipersuficiente, mas com uma contrapartida, uma garantia de emprego pelo prazo máximo de 2 anos.
né? Mas eu não posso chegar e esporadicamente chegar e falar assim, eu tive prejuízo, para não ter prejuízo maior ainda esse mês eu vou cortar partes dos salários. Eu não posso, porque o risco econômico é da minha empresa, eu que assumi esse risco econômico, tá certo? Quando eu admito alguma pessoa e falo assim, eu vou te assalariar, aqui está presente a onerosidade da palavra show, né? Quando eu falo dirigir e prestar a prestação pessoal do serviço, aqui também, além da pessoalidade da pessoa jurídica, a gente verifica também que quando se dirige algo, essa pessoa que se dirige tem uma certa liderança, né? Então alguém é subordinado, no caso esse alguém, um empregado, tá? É subordinado a ele, então presta contas a ele, porque é ele que dirige, é ele que planeja. Isso que a gente tem que ler no artigo de número 2 da CLT. No artigo de número 3 da CLT, ele nos traz a configuração e o conceito de empregado. Ele coloca lá, considera-se empregado toda pessoa física, ele não fala pessoa jurídica, ele fala pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual. O que seria esse natureza não eventual? Uma natureza habitual, tá certo? Então eu não presto serviço, o meu serviço prestado é habitualmente, todos os dias eu volto ali, ou com uma frequência habitual eu volto a prestar aquela atividade, tá certo? Ao empregador, esse empregador é aquele que eu presto contas, é aquele que eu sou subordinado, tá certo? Sob a dependência deste mediante a um salário. Sob a dependência mediante um salário, é a onerosidade da relação, certo? Então a gente verifica que para eu identificar se tem uma relação empregatícia, basta eu analisar o artigo 2º e o artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, certo? Se faltar qualquer uma dos critérios, qualquer requisito, seja subordinação, seja habitualidade, seja onerosidade, pessoalidade, pessoa física, eu não tenho uma relação de emprego, eu tenho uma relação de trabalho. Eu coloquei uma observação no material de vocês que diz assim, que a ausência de qualquer desses requisitos faz com que a relação saia do campo da relação de emprego, com o consequente vínculo empregatício, ou seja, não tem vínculo empregatício, e passe a ter tão somente uma relação de trabalho, aquela relação de gênero, tá? Mas também tutelada pela justiça obreira. O que é essa justiça obreira? A própria as nossas leis, né, do trabalho, a nossa Constituição Federal, a nossa jurisprudência, as nossas súmulas, né, do Superior Tribunal do Trabalho. Então, elas que vão verificar aí se é uma relação de empregatícia, se é uma relação de trabalho, e elas que vão resguardar esse trabalhador, resguardar esse empregado. E isso veio com a emenda constitucional número 45 de 2004, tá certo? Subtitulada também com o artigo 114 da Constituição Federal, que dizia que precisava de uma norma mais específica e mais clara, não só para analisar a relação de emprego, como uma relação de trabalho, tá certo? A gente verifica então que a relação de trabalho é gênero, tá certo? E a relação de emprego é uma espécie da relação de trabalho, tá certo? A relação de trabalho abrange as espécies, dentre elas a nossa relação de emprego, onde eu tenho subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física, tá certo? É a que a gente mais vê no nosso dia a dia, principalmente quando a gente tem uma CTPS
assinada quando a gente presta algum serviço, no nosso caso, por exemplo, nós professores, nós advogados, nós publicitários, a gente verifica que eu tenho uma relação de emprego aí, uma relação empregatícia, mas também não é uma relação única, né? Eu tenho outras relações de trabalho, a relação do trabalho autônomo. O que seria esse trabalho autônomo? Eu mesmo prestando serviço de uma forma autônoma, eu tendo autonomia, eu como pessoa, tenho autonomia para tomar algumas decisões. Que decisões são essas? Decisões de, por exemplo, quando ir trabalhar, qual é a carga horária que eu preciso trabalhar, quanto eu vou cobrar para realizar um determinado serviço. A gente verificou essa questão da relação autônoma agora com esse problema da pandemia, onde várias pessoas perderam seus empregos e começaram a trabalhar de forma autônoma, né? Eu ia lá, comprava algumas roupas e fazia uma loja específica virtual e saía vendendo de porta a porta, ou eu tinha alguns dotes culinários e começava a desenvolver aí alguns doces ou salgados e vender de porta a porta, né? Uma relação autônoma que a gente vê muito, a questão do pessoal que trabalha em obra, né? O pessoal que trabalha por empreitada, naquela relação de emprego, numa relação de emprego não, desculpa, numa relação autônoma com relação aos pedreiros, aos azulejistas, aos pintores, né? É uma relação autônoma, né? Não tem um vínculo aí empregatício. Amanhã a pessoa pode chegar e falar assim, não quero mais prestar o serviço e ir embora, né? E eu, em contrapartida, como empregador, vou lá e só deposito, só lhe entrego para esse trabalhador o que lhe é devido e não tenho mais nenhuma relação jurídica com ele, né? E não, esse empregador, ele não é recorrido, ele não é protegido pela CLT, né? Então, por quê? Porque ele não tem uma relação jurídica comigo na relação de empregatícia, né? Ele presta simplesmente, ele tem um trabalho autônomo, ele é jardineiro, ele vem uma vez por mês, ou se não, às vezes eu contratei ele para por uma determinada temporada e depois ele saiu, não voltou mais, eu não preciso mais da realização desse trabalho, ou simplesmente troco, né? De um trabalhador para um outro trabalhador. Então, ou seja, autônomo, esse trabalhador autônomo, ele tem autonomia para algumas decisões, tá certo? Outra questão, outra espécie que a gente verifica na nossa relação de trabalho é o trabalhador eventual, é o trabalho eventual, aquele que trabalha eventualmente, né? Então, eventualmente eu contrato aí uma pessoa para fazer segurança, ou eventualmente eu contrato uma pessoa para ficar de manobrista em algum evento que eu vou ter, ou coisas do tipo, né? Então não é um trabalho que requer habitualidade, não é sempre que eu faço festas e coisas do tipo. Então, se não requer habitualidade, não é uma relação de emprego, né? Uma relação de trabalho, e é uma relação eventual. Quando tem, ele trabalha, quando não tem, ele não trabalha. Outra relação, outra espécie da nossa relação de trabalho é o trabalhador avulso, né? Aquele trabalhador que ele é contratado, ou ele faz uma relação direta com o empregador por uma determinada obra, né? Ele chega assim e fala assim, vamos pegar um exemplo mais simples, aqueles trabalhadores do porto, né, de porto, aqueles estivadores de porto. Pode ser que eles tenham uma relação de emprego? Pode ser, mas grande parte, às vezes, não tem essa relação de trabalho. Quando encosta algum navio, quando aporta algum navio, eles vão lá e descarregam, são contratados ali de forma avulsa, né? Não requer ali uma grande entrevista, grandes características, grandes qualidades para se
descarregar ou trabalhar descarregando algum navio, né? A gente verifica esse tipo de trabalhador quando a gente está chegando em alguma cidade portuária e a gente vê aquelas placas escritas assim, chapa, né? Aquela placa significa chapa de ô meu chapa, né? Significa que aquela pessoa, ela entende sabe, todos os meeiros daquela região, né? Sabe aonde você vai almoçar, onde você tem que entrar com o seu caminhão, onde você vai descarregar, o que você precisa, onde você pode abastecer. Então é um trabalhador avulso, vai quando quer, vai quando tem serviço, né? A produção aumenta, eu vou lá e contrato esse trabalhador, certo? Outra relação de trabalho é o estagiário, né? O estagiário ele não é empregado, né? A gente até brinca, fala, nossa, nem empregado o estagiário é, né? Por quê? Porque ele não tem uma relação de emprego, ele se baseia no contrato de estágio, né? Ele vai ser guiado pelo contrato de estágio e não pela CLT, certo? Não é a consolidação das leis do trabalho que vai falar quanto ele ganha, não é a consolidação das leis do trabalho que vai falar qual que é o período que ele vai trabalhar, e simplesmente um contrato específico, né? Por exemplo, o estagiário ele tem que trabalhar 6 horas por dia ou 4 horas por dia, porque ele tem que estudar, né? Ele tem que passar 4 horas, 5 horas na universidade, então ou ele trabalha de manhã, ou ele trabalha no período da tarde, né? Mas ele não pode trabalhar de manhã, de tarde, à noite. Por quê? Porque ele tem que estudar, e isso é uma característica do contrato de estágio, tá certo? E outra questão também é o trabalhador voluntário, né? Aquele trabalhador que ele não tem a onerosidade, ele não recebe aquela onerosidade. E olha que interessante, esse trabalhador voluntário, ele pode ter a subordinação, ele pode ter a habitualidade por algum tempo, ele pode ser uma pessoa física, ele pode ter a pessoalidade, mas ele não tem onerosidade. A gente verificou muito essa questão desse trabalhador voluntário nas Olimpíadas que tivemos aqui no Brasil, né? Muitas das pessoas se voluntariaram para trabalhar aqui junto ao COB, né? Trabalhar nas dependências do Parque Olímpico, e aí tinha alguns requisitos, ter uma segunda língua como inglês, francês, espanhol, alemão, italiano, mas você não iria receber algo em troca, né? Você não iria receber um salário, você iria receber uma gratificação como um diploma, um certificado, né, que serviria supostamente por um estágio, para horas complementares do curso específico, e também para ganhar um pouco de bagagem, para testar a sua segunda língua, né, para verificar se você realmente está apto a morar em outro país, tentar fazer relacionamentos, né, aí para analisar um possível estudo fora do país, ou uma possível vivência fora do país. A gente tem esse trabalho voluntário, né? A gente verifica muito esse trabalho voluntário quando a gente passa a analisar as organizações não governamentais, né, as ONGs, onde eu tenho um trabalho lá voluntário de dentistas para uma determinada região, de médicos para uma determinada região, de cabeleireiros para uma determinada região, ou seja, essas pessoas prestam a atividade, né, aos seus conhecimentos, e não requer nada em troca, certo? Simplesmente porque elas são voluntárias mesmo, altruístas, né? Elas têm um bom coração, querem ajudar o próximo, coisas do tipo, certo? E com relação às garantias, né? As garantias dessa relação de trabalho e emprego, a primeira garantia que a gente verifica na nossa relação de emprego é a anotação na CTPS, né? E olha que interessante, os empregados, assim constituídos em uma relação de emprego,
certo? Possui um manto protetivo da consolidação das leis do trabalho, a nossa CLT. Em contrapartida, os demais trabalhadores têm uma relação de trabalho, possuem um regulamento próprio, né? Que regulamento próprio é esse? Vai depender da categoria. A gente falou de estagiário, mas a gente pode falar da lei dos empregados domésticos, né? A gente pode falar também da lei dos vigilantes, né? Então, cada categoria tem um regulamento próprio para essa relação de trabalho, tá certo? Nesse sentido que a gente está falando, aquele que é tido como empregado deverá ter a sua carteira, a sua CTPS, assinada no prazo máximo de 5 dias úteis, né? Olha que interessante. Se eu for contratar uma pessoa, se eu quiser um empregado, eu tenho que cadastrar, eu tenho que registrar, eu tenho que anotar a carteira desse meu funcionário, desse meu empregado, no máximo em 5 dias, tá certo? Sob pena do pagamento de uma multa, certo? Esses aspectos de anotação na CTPS, é bom lembrar que eles não estão passíveis de flexibilização. O que é isso? Não podem ser objetos de acordos coletivos, de negociação coletiva ou mesmo individual, certo? Porque são direitos indisponíveis. Então, contratei a pessoa, fechei um contrato de trabalho com essa pessoa passou pela triagem, passou por todas as minhas entrevistas, passou pelo meu exame de seleção, eu tenho que obrigatoriamente assinar a carteira dessa pessoa, tá certo? Sob pena de multa. Professor, como assim? Onde está escrito isso? No nosso artigo 47 da CLT está falando que o empregador que mantiver o empregado não registrado nos termos do artigo 41, aquilo que a gente falou em aulas anteriores no semestre passado, com relação a cargos e salários, se não condizer com atividade, ramo, nomenclatura, né? A gente falou da CBO lá, da Consolidação Brasileira de Ocupações, né? Se não tiver dentro daquele ordenamento, se não respeitar aquela ordem, o empregador vai receber uma multa. De quanto é essa multa, professor? Essa multa é de R$3.000 por empregado não registrado, certo? E olha que interessante, acrescido de igual valor em caso de reincidência.